Fala rapaziada do meu canal, tudo bem? Então, hoje estou trazendo aqui para você um corte Kids, tá? É um corte muito simples, porém tem que ter um pouco de cautela, né? Porque é uma criança e é uma criança muito agitada, então a gente tem que prestar atenção com as ferramentas que nós vamos usar. Vamos lá. Primeiro eu passo uma máquina 4 alta na metade da cabeça para o redemoinho. Essa técnica aí é muito top, tá? Pega a visão aí que, pô, vai te adiantar muito no seu trabalho, tá bom? Ah, Rony, mas quando o pai ou a mãe fala que quer em cima só na tesoura, você explica que o redemoinho, tá, está sobressaindo e que nós vamos consertar esse redemoinho. Mas aí você tem que usar de experiência, tá? Não é qualquer pente que, respectivo à altura, que você acha que você tem que passar, não, tá bom? Você tem que olhar o tamanho do cabelo e passar o pente respectivo. Eu dei um botãozinho para ele ali de uma campainha, e aí pega a visão aí nessa técnica para deixar a criança um pouquinho mais calma, um pouquinho mais quieta. Eu inventei para ele que era que ele, se ele fosse meu amigo, que ele segurasse esse botão, senão esse botão ia explodir, tá? A bomba que estava lá atrás da casa. Aí ele já fica tenso, aí ele fica calmo. Eu falei, ó, não se mexe muito não. Aí falei para ele dar uma apertar, né, uma vez só para ele ouvir o barulho. Esse botão, gente, é um botão de uma campainha, né, que eu não utilizo mais, então eu deixei a campainha na tomada e na hora que ele aperta, ele ouve o barulho, né, e ele fica tranquilão. Aí eu falo, só aperta uma vez, senão vai explodir. Essa técnica aí, pô, todo mundo gosta. Então, aí, passada a máquina 4, eu venho ali com pente 1,5, tá bom? Eu venho com pente já 1,5 alto, em toda a circunferência da cabeça. Aí as laterais e atrás, na nuca, já ficou uma altura boa. Aí eu já parto, olha como está adiantando o serviço, gente. Aí eu já parto para o topo, para trabalhar ali, né, com a tesoura. Para cortar um cabelo de criança, você tem que ter uma certa prática, né, e agilidade. Não é nem a rapidez, gente, é a agilidade. Porque a rapidez deixa a criança também agitada, e você vai conversando, vai interagindo. E para ficar mais difícil ainda, para você que acha que é difícil cortar um cabelo de criança, ele pediu um raio para fazer depois. Então, a mãe dele está ao vivo ali, né? Que eu botei no Instagram esse vídeo. E ela interagiu conosco, eu falo com ele, ela, mamãe, aí ele dá um tchauzinho pra mamãe e tal. Então, gente, você tem que estar sempre deixando o kids, né, a criança, bem à vontade. Eu não vou mentir, eu não vou falar o que o barbeiro fala. Cortar cabelo de criança, gente, é difícil, entendeu? É difícil, mas quando se tem ali a disponibilidade, né, a dispensação de querer agradar, então você vai fazer um serviço legal, tá bom? Vocês percebam que a todo momento ele mexe a cabeça, pessoas que passam na rua, ele chama a atenção dele, então ele olha, então você tem que ter cuidado, tem que saber aí, né, cronometrar o corte e saber se posicionar com as ferramentas, entendeu? Porque senão você faz besteira. Você agride aí a criança, você acaba cortando a orelha, furando os olhos, é complicado. Lembrando que você está trabalhando com um instrumento pérfuro cortante, tá bom? De metal cirúrgico. Não dá mole não. E se você acha que é só isso, gente, eu uso navalha sim em criança, tá? Mas se a criança estiver muito agitada, não uso, não uso. Eu uso a navalha para deixar mais afeitado o acabamento, né? É um capricho.
eu gosto, então você tem que possuir uma agilidade e uma habilidade muito grande ao usar o navalete, tá bom? Porque senão você vai cortar a criança. Ali a minha esposa dá uma caixinha de estalinho que ela achou aqui em casa, aí que ele ficou feliz. Aí eu falei, esse aí que vai explodir pra caramba. Então, e o pai dele tá ali, tá? O pai tá sempre atento, olhando os nossos detalhes, né? Então, dê o seu melhor, tá bom? Dê o seu melhor. Porque essa criança aí, gente, ela já vai crescer cortando com você. Ela vai acostumar com você. Os pais entendem isso. Então, dê o seu melhor, tá bom? Dê o seu melhor. O pai já corta comigo, o filho começou a crescer. Eu corto o cabelo dele quando ele era bem mais novinho. Complicado demais, gente. Complicado demais. E hoje ele tá num dia top de linha, né? Tá aceitando tudo aí que a gente pede. Quando a gente vai fazer o pezinho dele na nuca, eu falo, ó, bota o queixo no peito, ele vai, já bota. Então, assim, você vai doutrinando a criança. Por mais que passe aí um mês para ele voltar, ele já sabe já o que você vai falar para ele. Porque a memória dele vai entrar de acordo com seus pedidos, correto? E ele vai te obedecer. Então, a voz de seu comando, né? Mas comando que eu digo sempre com carinho, falando a mesma linguagem, né? A criança ela vai interagir com você, ela vai entender que ela está ali para cooperar com você, entendeu? E você percebe que no atendimento a criança ela já faz o pedido dela, ele pediu um raio, né? Então você tem que estar pronto para fazer o que o cliente está pedindo. Hoje ele já pede, ele já tem essa autonomia. E é muito legal você começar desde pequeno isso aí. Desde pequeno eu começo colocando ele na cadeira sozinho, gente. Entendeu? Por mais que ele brigue, esperneie, toda hora escorrega, né? Fica querendo pai e mãe, você tem que fazer o seu trabalho. Eu já corri atrás dele aí, nesse pedacinho da varanda aí. Aonde ele ia, eu cortava, né? Passava a máquina, eu cortava com a tesoura para deixar ele à vontade. Mas é primordial você treinar o seu cliente Kids desde pequenininho para que ele sente sozinho na cadeira. Para isso você tem que ter um puff, para isso você tem que ter uma cadeirinha, para isso você tem que ter um apoio, como é o meu caso aqui, né? Eu tinha um puff, mas eu desfiz da barbearia, então os remanescentes que ainda cortam o cabelo comigo ainda continuam a vir mesmo sem ter a barbearia montada. Eu só coloco a cadeirinha ali, um carrinho auxiliar, um espelhinho e vamos embora. Entendeu? Então, assim, quando o pai pede para colocar a criança no colo e o pai sentar na cadeira, cara, você está tirando a autonomia da criança, né? E, consequentemente, você tira a sua autonomia, entendeu? Você tem que passar para o pai que é melhor que ele sente sozinho, para que ele tenha aquela sensação de que ele é o cara, de que ele agora ele está crescendo, está se tornando um homenzinho. Então você ajuda também nessa parte educacional. Ali ele sente cosquinha na hora que eu faço, que eu brinco, falo com ele, olha a barba, vamos fazer a barba. Vocês percebem que eu já estou usando a navalha, tá, gente? É mão muito leve ali, eu explico que a mão tem que ser muito leve, porque os fios dele são fininhos, entendeu? O cabelo dele é um A, tá? E você deixa a mão levinha, não precisa passar produto, entendeu? Melecar ali, aquilo tudo ali, para dar aquele trabalho. Então você já usa a navalha ali no ângulo correto, de 45 graus, tá bom? E com a mão leve. Ó, eu virei a mão ali agora para fazer o outro lado da barba dele. A barbinha dele é lourinha, ele fica todo bobo. Agora eu faço aquela parte ali, ó, deitei ele, peguei um encosto de cabeça, ajeitei, deitei ele, virei o rostinho dele e faço ali contra o pezinho, ó, tá vendo? Porque o pescoço dele é muito pequenininho, então não dá espaço. Olha lá, agora eu faço o pezinho frontal, lateral contra, né? O outro já faço a favor e vou dar uma raspadinha também contra. Acerto ali atrás da orelha o arco, né? Você não pode subir muito, tá bom, gente? A não ser que aquela criança já tenha aquela parte ali bem submetida a não ter pelos, né?
fios, então você preserva o natural. Não tenta inventar não, que vai ficar feio. Fica feio, gente, porque às vezes a criança tem uma orelha um pouquinho maior, né, um pouquinho para fora, que nós chamamos aí de orelha de abano, que não é o caso do nosso cliente. Então fica muito feio, vai evidenciar bastante. Então você que é barbeiro iniciante aí, entendeu? Não tenha medo de fazer o trabalho que tem que ser feito, entendeu? Pense assim, tá ok? Se preocupa mais com a criança cair da cadeira do que você errar o corte, do que você fizer um corte superficial ali com a navalha, ou até mesmo furar o garoto com a tesoura ou cortar a orelha com a tesoura. Então, gente, se preocupa com a estrutura, com a base, né? Ali, a base, para mim, é onde ele está acomodado, está bem confortável. A criança estando confortável, você faz o seu trabalho numa boa, de boa, tá? Ali eu passo uma pomadinha para estilizar. Falo com o pai que quando a mãe traz o filho, tá? Ela pede para tirar um pouco mais no topete, na franja, porque ele tem mania de ficar puxando, né? Quando ele se pega intertido vendo uma TV, alguma coisa assim, ele tem mania de puxar os fios ali e de arrancar os fios. Isso é comum, tá, gente? Isso é comum. Então eu falei com o pai, olha, eu tirei ele um pouquinho, tá? Esse topete a gente penteia de lado e depois joga ele para cima. Olha lá. Ele já está gostando, ele vai olhar para a câmera. Você percebe que a criança, ela já entende isso, né? Eu falo para ele, ó, levanta a cabecinha, mas aí o ar quente está incomodando um pouquinho, né? Tem que ter muito cuidado também com esse ar quente, tá? Lá ele fala que o topete dele cresceu. Olha lá. Você penteia, né? Aproveita ali que você derreteu a pomada com o secador. Olha lá, ele olhando para a câmera, ó. Então ele já está entendendo que ele é a estrela ali naquele momento. Entendeu, gente? É assim que tem que ser, é assim que tem que ser feito. Dizer e mostrar para ele que ele é o mais importante naquele lugar e naquele momento. É você se colocar à altura dele, tá bom? Do que ele pensa, do que ele gosta. Então isso é muito importante. Pega essa dica aí. Esse vídeo está acabando, ele vai até 13 minutos e 35 segundos. Desde já eu quero agradecer você. Nosso trabalho já está feito. Fiquei muito feliz com esse corte de hoje, que ele interagiu bastante. Eu nunca filmei, mas hoje eu tomei a coragem de filmar o corte dele. Joga um talquinho ali, fechando os olhos, tira os espelhinhos. Gente, muito obrigado aí, tá? Se inscreva, compartilhe e adicione o sininho aí, tá? Manda para as pessoas que precisam. Beijo no coração. Valeu!